E aí pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o professor Kelsen. Nossa aula de hoje é força resultante. Você já se perguntou, a força resultante realmente é uma força que você aplica no corpo? Ou ela é o resultado das forças que você aplica no corpo? Então galera, se você está na dúvida, assista essa aula. Então, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então galera, resultante das forças ou força resultante, né? A força resultante, pessoal, é uma força teórica. Você não vê ela aplicada na caixa. Na verdade, a força resultante é a resultante das forças, ou seja, o somatório de todas as forças que atuam no corpo. Esse somatório nós chamamos de quê? Simplesmente de força resultante. Então vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Vamos supor que eu tenho aqui uma força sendo aplicada nessa caixa. Essa caixa tem uma massa M, tá? E está sendo aplicada uma força nessa caixa. O que acontece? Eu estou vendo essa força sendo aplicada nessa caixa. Eu vou empurrar essa caixa. Então, nesse caso aqui, essa caixa vai o quê? Acelerar com a aceleração, vou chamar de A, nessa direção e nesse sentido. No caso, na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita, certo? Então eu estou vendo essa força sendo aplicada nessa caixa. Então vamos supor agora o seguinte: eu não tenho mais essa força aqui. Então eu tenho agora esta outra força aqui, que é a força F2. Agora, o que eu estou fazendo? Eu vou acelerar a caixa para cima. Então agora eu tenho uma força acelerando a caixa para cima. Essa aceleração que essa força produz nessa caixa de massa M, segundo a lei de Newton. Então, a caixa de massa M tem uma força F2 sendo aplicada nela e ela está sendo o quê? Arrastada para cima, vamos colocar assim, beleza? Tá, o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o seguinte, para provar para vocês que a força resultante é o resultado das forças, ou seja, ela é uma força teórica, não é uma força sendo aplicada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar as duas forças na caixa. E aí o que acontece? Quando eu coloco as duas forças na caixa, a caixa nem vai subir e nem vai para a esquerda nesse caso. Por quê? Porque agora eu tenho duas forças sendo aplicadas na caixa. E quando eu tenho duas forças sendo aplicadas na caixa, o que acontece? Essa caixa ela vai acelerar nessa direção e nesse sentido, claro. Vamos supor que essas duas forças são iguais, tá? Vamos supor que é 20 newtons e 20 newtons. Então ela vai acelerar nessa direção e nesse sentido. Então essa vai ser a aceleração da minha caixa. Então o que acontece? Essa é a direção e sentido do que? Da minha força resultante. Então a minha força resultante tem essa direção e esse sentido também, que é a mesma direção e sentido do que? Da aceleração da caixa. Então, se você olhar, você não viu a força resultante sendo aplicada. Você viu a F1 e a F2 sendo aplicadas. A resultante é o resultado, o efeito que essas duas forças fazem na caixa. Então, pela segunda lei de Newton, que nós temos lá, eu tenho que força resultante é igual a m vezes A. Ou simplesmente a força resultante é o somatório das forças que atuam na caixa. No nosso caso aqui, então, seria o somatório das forças que atuam na caixa, que é igual a m vezes A. Nesse caso aqui, a força resultante é uma grandeza vetorial, a aceleração também. Vamos colocar os vetorizinhos aqui. E o que acontece? Quem são essas forças? Nesse caso nosso aqui, a força é F1 mais a força F2, que vai ser igual a massa vezes a aceleração produzida por essas duas forças. Então, nesse caso, a força resultante ou resultado das forças, ou melhor, o somatório das forças que atuam no objeto ou na caixa, é o que? É uma força teórica, ou seja, é o resultado de todas as forças que atuam na caixa. Então, a força resultante, na verdade, galera, ela não é aplicada na caixa. O que é aplicado é a força F1 e a força F2 que está ali na caixa. Mas a resultante não é aplicada, é só o resultado dessa soma dessas forças que é aplicada nessa caixa. Lembrando aqui, galera, que isso aqui é uma soma vetorial.
Você não vai pegar, por exemplo, a força que vale 20 newtons, como eu dei de exemplo, e aqui vale 20 newtons, você vai pegar e colocar 20 newtons mais 20 newtons dá 40 newtons, que é a minha força resultante. Não. Isso é uma soma vetorial. Então, se você quer ver a parte vetorial, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e aqui nos cards de soma vetorial, ok? Ou seja, de vetores. Beleza? Então, galera, vocês viram o que é uma força resultante. Vocês viram que a força resultante é o resultado, o efeito que é colocado naquele corpo, daquelas forças que atuam naquele corpo. Nós temos ainda outras duas forças para estudar, que é as forças centrípeta e a força tangencial, que também são forças resultantes. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você ter a notificação dessas aulas, e se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha. Então, galera, até a próxima aula. Valeu, espero vocês.